Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 2 aí do Estatuto do Magistério aí de Nova Iguaçu. Galera, mil perdões aí, a demanda ficou muito grande aqui e a gente acabou atrasando um pouco essa segunda aula, tá? Essa segunda aula é a aula final aí do Estatuto do Magistério, que só tem 9 páginas, né? Então a gente vai finalizar ela hoje aí, beleza? Então a gente vai falar da remoção, tá? No artigo 14. Lembrando que a gente tem nosso material aqui embaixo, tá? Eu vou deixar 50 questões aí do Estatuto do Servidor e 43 questões aí do Estatuto do Magistério. Você pode comprar os dois ao mesmo tempo no combo com valor promocional, ou você pode comprar também os dois separados, né, com um valor um pouco maior, beleza? Então a gente vai falar da remoção, vou colocar aqui numa tela maior para você ver grandão, né? Deixa eu só diminuir essa tela aqui, porque está agora sim, né? Agora tá boa, né? Agora ficou legal. Beleza, então a gente vai falar da remoção, né? Dos membros aí do magistério, né? Então vamos começar aqui sem mais delongas. Lembrando, galera, se gostar desse conteúdo, deixa o seu like, né? Deixa o seu comentário, né? Deixa aí a sua inscrição no canal para você sempre receber as notificações. Show de bola? Maravilha. Então vamos seguir aqui. A remoção dos membros do magistério será feita por concurso. Essa remoção aqui pode ser a transferência de um professor para uma escola, né? Uma transferência de uma escola para outra, então pode ser através de concurso ou através de permuta, né? Então, na remoção por concurso, poderão inscrever-se os professores que contarem, no mínimo, 2 anos letivos de efetivo exercício na unidade escolar. A remoção por permuta será concedida de acordo com as necessidades dos membros do magistério envolvido, e as remoções por permuta ou concurso somente se realizarão entre o término e o início do ano letivo. Então, no tipo de remoção, né, de concurso, os membros do magistério, eles podem, né, solicitar a mudança para outra unidade escolar através de um processo seletivo, né, através de um concurso. Então, para ele ser elegível para participar do concurso de remoção, o professor ele deve ter trabalhado na unidade escolar atual, né, por pelo menos 2 anos letivos. Então, durante o concurso, os candidatos competem ali para preencher vagas em outras unidades escolares que estão abertas para remoção. Então, a remoção por permuta, ela envolve um acordo entre 2 ou mais membros do magistério que desejam trocar de posição. Então, esse tipo de remoção é mais flexível, né? E pode ocorrer quando os professores envolvidos concordam em trocar de unidade escolar, geralmente devido a razões pessoais, profissionais, de localidade, né? Então, a permuta ela é concedida de acordo com as necessidades individuais dos membros do magistério envolvidos, o que pode incluir a compatibilidade com os horários, a proximidade da residência, entre outros fatores. E aí tem, né, existe uma restrição temporal para ambos os tipos de remoção, seja por concurso ou permuta. As remoções por permuta ou concurso só podem ser realizadas entre o término e o início do ano letivo. Então, quando começa as aulas e quando termina as aulas, tá? O que significa que essas mudanças só podem ocorrer durante um período específico dentro do calendário escolar. Beleza? Então, essa aqui é o artigo 14. Já o 15, nos concursos para remoção, serão considerados conjuntamente, em classificação única, o tempo de serviço na prefeitura da cidade de Nova Iguaçu e a habilitação, traduzidas em pontos segundo critérios a serem estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Então, de acordo com esse artigo, nos concursos de remoção, o tempo de serviço na prefeitura da cidade de Nova Iguaçu e a habilitação serão considerados conjuntamente, né, em conjunto, para formar uma classificação única. Então, isso significa que tanto a experiência de serviço na prefeitura quanto a qualificação profissional serão avaliados juntas para determinar ali a posição do candidato na classificação. Então, a pontuação
atribuída a cada candidato será baseada nos critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Quais são esses critérios? Esses critérios podem incluir, por exemplo, o número de anos de serviço na prefeitura e os níveis de habilitação educacional. No parágrafo único, ele vai dizer sempre que o candidato não apresentar ano completo, correspondente aos valores estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, os pontos respectivos serão considerados proporcionalmente desprezadas as frações. Os pontos respectivos serão considerados proporcionalmente desprezada as frações inferiores a 1 mês. Então, o parágrafo único ele estabelece um procedimento para casos em que um candidato não apresentar um ano completo de serviço ou habilitação. Então, de acordo com os critérios estabelecidos ali pela Secretaria Municipal de Educação. Então, nesses casos, os pontos correspondentes eles serão considerados proporcionalmente, ignorando as frações inferiores a 1 mês. Isso garante uma avaliação justa, uma avaliação equitativa dos candidatos, mesmo quando não atendam integralmente os critérios estabelecidos. Beleza? Show de bola. E aqui a gente vai falar do afastamento. Os membros do magistério não poderão ser afastados do exercício, do seu cargo, de regência, de turma, salvo, afastado do exercício. No caso, eles não poderão ser afastados da sala de aula. É isso que ele quer dizer, Exceto, aí tem uma exceção, para exercer função diretivas, técnicos pedagógicas e chefias, onde sejam absolutamente indispensáveis no âmbito da administração municipal, tá? Então, ele não pode ser afastado. Ele não pode ser afastado. Ele não pode ser afastado em hipótese alguma, mas existe uma exceção. Então, os membros do magistério, eles podem se afastar da regência de uma turma para exercer, funções diretivas, técnicos, pedagógicas ou de chefia, que sejam considerados absolutamente indispensáveis no âmbito da administração. Beleza. Em licença sindical, quando eleito para a diretoria do sindicato de classe, em nível municipal, estadual, federal ou confederação. Se o membro do magistério for eleito para uma posição de liderança em um sindicato de classe, ele tem o direito de se afastar da sala de aula para cumprir suas responsabilidades sindicais. Beleza? Em licença para tratamento de saúde, em licença de gestante ou licença prêmio, observados os limites de tempos estabelecidos na legislação vigente. Então, ele pode se afastar, no caso, para tratamento de saúde, para tratamento, para licença de gestante, nas mulheres grávidas, e licença prêmio. Beleza, então, nesse caso, eles podem, tá? Observando os limites de tempo, ainda tem um limite de tempo aqui, beleza? Para frequentar cursos ou estágios de atualização ou aperfeiçoamento nos termos do artigo 21 dessa lei, previamente avaliado pela CEMED, e autorizado pelo prefeito. Então, a pessoa pode se afastar para frequentar cursos ou estágios de atualização e aperfeiçoamento. Para comparecer a congressos, seminários ou reuniões relacionadas às funções do seu cargo ou emprego, previamente autorizado pela CEMED, de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Para assistir o cônjuge ou dependentes em casos de doença, e aí finaliza. Aqui no parágrafo 1, nos casos de afastamento do pessoal do magistério, de que trata esse artigo, será assegurada a função e o exercício na mesma unidade escolar, após cessarem os motivos do afastamento. Então, a mesma função, ele vai voltar do afastamento, cumprindo a mesma função e o exercício na mesma unidade escolar, ele não vai ser transferido para outra escola. Nos limites de licença-prêmio, sua concessão dependerá de parecer do chefe imediato. Então, para liberar a licença-prêmio geralmente é uma licença que você ganha quando você tem um tempo de serviço. Fora dos casos previstos no artigo anterior, o afastamento do pessoal do magistério implicará na perda dos vencimentos, direitos e vantagens estabelecidos nesse estatuto
e na lei do plano de carreiras e remuneração do quadro de pessoal do magistério do município de Nova Iguaçu. Então, fora dos casos previstos no artigo anterior, fora esses casos aqui, o afastamento do pessoal do magistério implica na perda de vencimentos, né? Então você perde seus direitos, perde vencimento, vantagens estabelecidos aqui por esse estatuto. Dos direitos e vantagens especiais, direitos especiais agora, né, do professor. São direitos especiais dos membros do magistério. Ter possibilidade de aperfeiçoamento ou especialização profissional em órgãos mantidos ou reconhecidos pela Secretaria Municipal de Educação, observados aí no artigo 16, inciso 4, né? Vai ter a liberdade na escolha do processo didático, na sua aplicação, bem como avaliar a aprendizagem respeitadas as diretrizes vigentes. Então, nesse caso aqui, essa liberdade de escolha, né? Os membros do magistério ele tem o direito de escolher livremente o método didático a ser utilizado em suas aulas, né? Assim como avaliar o processo de aprendizagem de seus alunos. No entanto, essa liberdade ela deve estar em conformidade com as diretrizes educacionais vigentes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. Beleza? Participar do planejamento de programas e currículos, reuniões, conselhos ou comissões escolares. Então, esse direito assegura que os membros do magistério têm o direito ali de participar ativamente do planejamento de programas educacionais, né, currículos escolares, bem como de reuniões, conselhos e comissões escolares. Então, essa participação é essencial para garantir que as decisões educacionais sejam tomadas de forma colaborativa, né, e que as necessidades dos alunos e professores sejam consideradas, né? Então, essa é um direito especial aí do professor. Ter a liberdade de comunicação no exercício de suas atividades, ressalvados os dispostos constantes no Estatuto dos Funcionários da cidade de Nova Iguaçu. Então, os membros têm o direito de se comunicar livremente no exercício de suas atividades profissionais. Então, isso inclui a liberdade de expressão, comunicação com os colegas, alunos, os pais, né, e demais membros da comunidade escolar, desde que estejam, claro, em conformidade com as disposições do Estatuto do funcionário aqui da cidade de Nova Iguaçu. Dos vencimentos, né? Dos vencimentos. Vamos falar dos vencimentos. Os vencimentos é o salário, né? Os vencimentos do pessoal do magistério são aqueles consignados no plano de carreira e remuneração do pessoal do magistério da cidade de Nova Iguaçu. Essa lei aqui, planos de carreiras e remuneração, é uma lei que fala exatamente isso. Toda vez que você for fazer um concurso público, você vê lá essa lei de planos de cargos e carreiras, porque lá tem o seu cargo, quanto que você vai ganhar, qual é a sua carga horária, né? De repente tem também as suas atribuições. Então, os vencimentos, né? O salário do pessoal do magistério são aqueles consignados lá no plano de carreira e remuneração de pessoal do magistério. O vencimento do membro do magistério só poderá sofrer descontos previstos em lei ou previamente autorizados pelo próprio. Então, o salário só poderá sofrer descontos previstos em lei, que no caso aqui a gente pode falar até de uma pensão alimentícia, né? Ou previamente autorizados pelo próprio. Os membros do magistério não sofrerão desconto em seus vencimentos quando deixarem de exercer suas atividades profissionais, nos casos devidamente autorizados. Show? Das vantagens especiais. Os membros do magistério, a critério do prefeito e conveniência da administração municipal, fará jus, além daquelas previstas no Estatuto dos Funcionários, as seguintes vantagens especiais: bolsas destinadas a cursos ou estágios de atualização, aperfeiçoamento ou especialização profissional, participação em conselhos ou órgãos de deliberação coletiva vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Então, o professor pode participar de um conselho, né, ou de órgãos, né, de deliberação coletiva. Licença para aperfeiçoamento especializado ou participação em atividade das organizações oficiais ou reconhecidas pela Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu a nível nacional. Honorários por serviços prestados em bancas de exame, comissões especiais, concursos ou provas, desde que fora do período normal de trabalho a que estiver sujeito. Então ele ganha aqui tipo uma hora extra, né, por serviços prestados aí a banca de exames, comissões especiais, enfim. Gratificação por exercício em local de difícil acesso,
Então você ganha aí por insalubridade, né? Periculosidade. Participação em cursos, seminários, congressos, promovidos pelas entidades de classe a nível estadual, municipal e nacional. Então essas aqui são as vantagens especiais que nós professores temos, né? Então a gratificação do que trata o inciso 5, esse aqui, né, desse artigo, será atribuída aos professores lotados em unidades escolares, definida em estado a ser realizada pela Secretaria Municipal de Educação, com participação do pessoal do magistério. Beleza? Show de bola. Então aqui vai falar do aperfeiçoamento, da especialização e da atualização. A Secretaria Municipal de Educação promoverá anualmente cursos, palestras ou seminários para atualização e aperfeiçoamento dos membros do Magistério Municipal. A Secretaria Municipal de Educação poderá criar um centro para reciclagem e treinamento do pessoal do Magistério Municipal, com todo o equipamento necessário, tais como vídeos, livros, filmes, teses, pesquisas, objetivando o crescimento cultural do pessoal do magistério. Então a secretaria poderá criar, né, um centro para reciclagem e treinamento, né, aí para os professores, beleza? Com todo o equipamento necessário. Dos deveres e das proibições. Dos deveres, vamos falar agora dos deveres, né? Além dos deveres comuns aos funcionários públicos previstos no respectivo estatuto, constitui deveres especiais aos servidores do magistério. Participar das atividades de educação no município, né? Atuar consoante as finalidades de uma educação nacional democrática inspirada nos ideais de justiça, de liberdade e de solidariedade humana, né? Então ela deve atuar, né, consoante as finalidades de educação nacional democrática. Beleza? Show de bola. Empenhar-se na educação integral do aluno, utilizando processos e métodos didáticos adequados à realidade individual e social do educando. Então, é dever, né, empenhar-se aqui na educação integral do aluno, né, utilizando os processos e métodos didáticos adequados. Então, o professor ele tem que se empenhar, né, em fornecer uma educação integral ao seu aluno, né? Obedecer os preceitos éticos do magistério, participar com dedicação das atividades de educação constante dos planos de trabalho e programas da unidade escolar, órgãos ou serviço onde estiver lotado. Participar das atividades extracurriculares, comemorações cívicas, culturais e pedagógicas promovidas pela municipalidade ou pela unidade escolar. Beleza? Pela unidade escolar. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e a lei do plano de carreiras e remuneração do quadro de pessoal do magistério da prefeitura da cidade de Nova Iguaçu. Ser assíduo e pontual. Acompanhar a execução e avaliar os resultados dos trabalhos sob sua responsabilidade. Então você tem que acompanhar a execução e avaliar os resultados, né? Não é só dar aula, você tem que verificar também os resultados dos trabalhos, né? Frequentar, quando designado, cursos legalmente instituídos para aperfeiçoamento e atualização. Além dos deveres gerais enumerados nesse artigo, o membro do magistério está sujeito às atribuições, funções e encargos do magistério estabelecidos na legislação própria e em atos da autoridade competente. A inobservância ou a falta de exação no cumprimento de obrigações acarretam para o membro do magistério a responsabilidade definida na legislação em vigor. Quais são as proibições, né? Alterar o horário de trabalho ou suspender aulas sem a competente autorização. Não pode. Deixar de administrar sem causa justificada os programas de ensino aprovados. Usar tratamento inadequado com o aluno e sua família, né? Comparecer com os educandos a manifestações de qualquer natureza, sem prévia anuência da autoridade superior, ou incentivá-los no mesmo sentido. Da administração das unidades escolares, capítulo único. A unidade escolar terá uma estrutura administrativa básica composta de, anexo 1, diretor, aí vai ter o diretor adjunto, o secretário da escola, o coordenador de turno, o orientador pedagógico e o orientador educacional.
Parágrafo único. O caput desse artigo atenderá às necessidades de cada unidade escolar, obedecendo às unidades de sua estrutura orgânica e ao sistema de ensino municipal, executando-se a Escola Municipal Monteiro Lobato, que passará a ter a seguinte estrutura administrativa. Ó, a escola aqui é a Monteiro Lobato, tá? Diretor-geral, diretor adjunto, secretário, coordenador de turno e chefe de setor. Os diretores adjuntos das unidades escolares da rede municipal de ensino deverão preencher os seguintes requisitos: possuir habilitação legal, né? E ter experiência de pelo menos 5 anos no magistério, pelo menos 5 anos como professor, apresentando documentos comprobatórios. Parágrafo único. Os diretores e diretores adjuntos que já se encontram nomeados e não preencheram os requisitos a que se refere o artigo 31, terão um prazo de 5 anos a contar da publicação para adequação da lei. E aí chegamos nas disposições finais e transitórias, capítulo único. O Estatuto será revisto e atualizado após 5 anos de vigência. Será automática a revisão de enquadramento desde que o diploma esteja devidamente registrado. Excluem-se os professores em estágio probatório. As omissões dessa lei e casos específicos serão regulamentados pela Secretaria Municipal de Educação. O Poder Executivo expedirá as normas necessárias à fiel execução deste estatuto. O Poder Executivo é a Prefeitura, né? Essa lei entrará em vigor a partir da publicação, produzido efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004. Então, esse estatuto será revisto e atualizado após 5 anos de vigência. Já passaram-se o quê? 10 anos, 20 anos, né? 20 anos já. Beleza, maravilha. Aí aqui, né, tem os cargos em comissão e as funções gratificadas, né? Do exercício da localidade de difícil acesso, 20% aí sobre o piso salarial, né? Aqui ele está falando quanto que você ganha mais em localidade de difícil acesso. O coordenador de turno, 20%, o orientador pedagógico, 20% também, o orientador educacional, 20% e o supervisor escolar, 20%. De direção e unidade escolar, tipo A, as escolas com capacidade para atender de 50 turmas em diante. Tipo B, escolas com capacidade para atender 20 a 49 turmas. Tipo C, escolas com capacidade para atender de 10 a 19 turmas. E tipo D, escolas com capacidade para atender até 9 turmas. Diretor adjunto, tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. CC2 aqui, não sei se isso aqui cairia, né? Mas vamos colocar, né? Tipo A, CC2, tipo, aqui no caso, ele está falando aqui, diretor adjunto, tipo A, CC2. Então aqui ele trabalharia numa escola aqui, ó, que tem 10 a 19 turmas, né? Tipo B, FG1, né? Ele trabalharia aqui. Não, acho que essa nomenclatura não tem ligação com isso daqui. É só uma nomenclatura mesmo. Tá? Tipo A, CC2, tipo B, FG1, tipo C, FG2 e tipo D não tem diretor adjunto. Tá? Então não tem. No tipo D. Então nessas escolas... não, realmente tem ligação, né? Olha o professor comendo mosca. Então aqui são as nomenclaturas para cada tipo de escola. Beleza? E aqui é a mesma coisa, né? Tipo A, nomenclatura CC3, tipo B, FG1, tipo C, FG2 e tipo D, FG3. Então essas são as nomenclaturas, beleza? Show de bola! Então aqui a gente finaliza, né? A gente finalizou, essa aula foi bem tranquila e a gente finaliza aí o Estatuto do Magistério de Nova Iguaçu, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Se vocês gostarem, deixa o seu like, deixa também o seu comentário e se inscreve no canal para receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova. Beleza? Show de bola, tamo junto, aquele abraço e tchau!